E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um dos pedidos mais conhecidos e talvez um dos mais mal entendidos da Bíblia inteira. Sabe qual é? Aquele momento em que o profeta Eliseu faz um pedido super ousado para o seu mestre Elias, bem na hora que Elias estava prestes a ser levado para os céus. Então, a grande questão que a gente vai responder aqui é: o que Eliseu realmente queria dizer com o porção dobrada? Será que ele estava pedindo o dobro do poder? Ou, quem sabe, querendo ser maior que o próprio mestre? Ou será que a história é outra, bem diferente? Vamos mergulhar no texto para encontrar as respostas. Olha só o que o texto diz, tintim por tintim. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E o interessante é que no hebraico original, a expressão usada é pishnayan, é essa palavrinha, pishnayan, ou porção dobrada, que está no centro de todo esse mistério. É por aqui que a nossa investigação começa. Então, para a gente chegar na resposta certa, primeiro a gente precisa tirar da frente o que não é, né? Vamos dar uma olhada nas ideias mais populares que, na verdade, não batem muito bem quando a gente olha para o contexto da época, tanto cultural quanto da língua. Beleza, então tem dois equívocos bem comuns sobre esse pedido. O primeiro é achar que Eliseu queria, tipo, o dobro do poder espiritual de Elias. Sabe, como se fosse uma bateria que você pudesse carregar 2 vezes mais. O outro é pensar que ele queria ser mais famoso, mais poderoso que o mestre dele. Só que a história mostra outra coisa, né? Mostra um discípulo fiel que queria dar continuidade ao trabalho e não competir. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A grande virada, a chave para resolver esse mistério, não está em nenhuma ideia mística, mas em algo super prático e concreto. A lei de herança dos antigos hebreus. E olha, isso muda tudo. Pois é, o ponto central é esse. Porção dobrada era um termo legal, um termo jurídico mesmo. Era a forma como eles falavam, tanto nas famílias quanto nos tribunais, sobre o direito do filho mais velho, sabe? O herdeiro principal. Ele recebia o dobro da herança do pai. E o mais legal é que isso não é só uma teoria, não. Está lá, escrito na própria lei bíblica. Em Deuteronômio, o texto é claríssimo. O filho primogênito recebe a porção dobrada de tudo. É exatamente a mesma expressão. Isso conecta o pedido de Eliseu direto com a ideia de ser o herdeiro principal. Então a gente chega a uma conclusão bem clara, né? O pedido de Eliseu não tinha nada a ver com orgulho, com querer mais poder. Era, na verdade, um pedido formal, super respeitoso, para ser reconhecido como sucessor oficial, aquele que ia levar adiante o legado, a responsabilidade do ministério profético de Elias. Mas calma, que ainda não acabou. Entender a porção dobrada é só metade do caminho. Agora a gente precisa olhar para a segunda parte da frase, que é tão importante quanto, do teu espírito. Afinal, o que isso queria dizer? A palavra hebraica para espírito, que é ruach, tem vários significados, mas nesse caso específico, não é só sobre um sentimento, tipo coragem ou a personalidade de alguém. O espírito de Elias era, na verdade, o seu cargo público, a sua autoridade como profeta e a capacitação de Deus para ele fazer o que fazia. E a prova disso está logo na sequência da história. Quando os outros profetas veem Eliseu em ação, eles não falam, nossa, o Eliseu está mais corajoso hoje. Não, eles dizem, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, eles viram com os próprios olhos a transferência de um cargo, de uma autoridade que todo mundo podia ver. E essa ideia do espírito significar autoridade não é um caso isolado, não. Se a gente for lá no livro de Números, tem um exemplo perfeito. Deus fala que vai pegar um pouco do espírito que está sobre Moisés e colocar nos 70 anciãos. É a mesma linguagem. A ideia não é dividir uma coisa mágica, mas sim compartilhar a autoridade, a responsabilidade de liderar. Beleza. Agora que a gente juntou todas essas peças, fica a pergunta: o que a gente aprende com tudo isso? E a resposta, olha, leva a gente a pensar muito sobre o que realmente significa legado, sucessão e liderança. Mas aí pode surgir uma dúvida. Se o pedido era tão normal assim, por que Elias falou que era uma coisa difícil? Bom, a dificuldade não era o pedido em si, mas quem podia concedê-lo. Elias, sendo só um homem, não tinha o poder de nomear seu sucessor. Essa confirmação tinha que vir de Deus, tinha que ter um sinal divino. Então, vamos amarrar tudo. Porção dobrada é a linguagem de herança do filho mais velho. O que Eliseu queria? Ser o sucessor legítimo. O foco dele? A responsabilidade de continuar o trabalho. E o espírito? Era a autoridade pública para cumprir essa missão. Viu como tudo se encaixa direitinho? A conclusão disso tudo é bem forte, né? O pedido de Eliseu não era sobre ter um sentimento maior, mas sim uma responsabilidade maior.
Ele não estava atrás de uma experiência pessoal, e sim da capacidade de carregar um peso maior. Isso transforma completamente a história. Não é sobre ambição, é sobre compromisso. E isso deixa uma reflexão para a gente. Quando a gente pensa em deixar um legado, o que a gente está pedindo de verdade? Mais poder ou mais responsabilidade?